Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, muito conteúdo para trazer para vocês. E é o seguinte, a gente vai falar aí sobre os direitos de transmissão aí do campeonato carioca. E é o seguinte, o campeonato pode voltar para a Rede Globo. Vamos explicar. Situação aí com relação à montagem de elenco aí do Vasco da Gama aí, indefinições com relação à situação de permanência de alguns atletas. O Vasco correndo aí contra o tempo para poder anunciar jogadores. Segunda-feira vamos ter vários anúncios aí. Não era aqueles anúncios que a gente imaginava, mas vamos ter anúncios sim. E o Vasco aí sonhando com alguns nomes no mercado, mas com os pés no chão. Afinal de contas, ontem o torcedor do Vasco tomou um baque, recebeu um susto aí. O Jorge Salgado disse que o nosso orçamento não vai chegar nem perto de 400 milhões de reais. Meus amigos. Então vamos lá. Coloquem atenção aí que a gente vai falar sobre os reforços, mas com responsabilidade, sem maquiagem e sem sacanagem. Vamos começar falando aqui sobre a situação do campeonato estadual do Rio de Janeiro. Está dando o que falar essa situação aí da transmissão. Várias reuniões foram feitas ao longo da semana e não se chegou a um denominador comum. O Flamengo não aceita ganhar menos do que os outros três grandes aqui do Rio de Janeiro. E Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama estão unidos aí para poder ter uma cota igualitária de TV. E a informação que a gente teve aí, que houve uma aproximação de Vasco, Fluminense e Botafogo com relação à Rede Globo. Isso mesmo. A Globo tem interesse aí de voltar a transmitir o campeonato estadual do Rio de Janeiro. Após sair da Globo o campeonato, a gente não teve aí mais referência. E é o seguinte, cara, campeonato carioca pode voltar aí para a Rede Globo com jogos do Vasco, do Fluminense e do Botafogo. O Flamengo não aceita, vai jogar sozinho aí, vai transmitir aí na TV deles aqui no YouTube. Bom, situação aí envolvendo o Vasco da Gama com relação à saída de jogadores. Uma semana aí que o Vasco perdeu alguns atletas aí que não vão fazer falta. Juninho deixou o Vasco da Gama, assim como o Yuri Lara está a caminho do Japão e o Thiago Rodrigues, né, oficialmente deixou o Vasco da Gama. A gente tomou conhecimento hoje, tá, através do jornal L'Equipe, tá, que o PSG, após o sul-americano aí, sub-20, vai fazer uma proposta oficial ao Clube de Regatas Vasco da Gama para levar o André. Cerca de 25 milhões de euros. Todo mundo quer o André, PSG vem com força aí. Na última coletiva, o próprio Paulo Brax disse que não dá certeza se o André permanece ou não na colina histórica. Segue indefinida também a situação aí envolvendo Nenê e Alex Teixeira, com relação a tempo de contrato aí. Nenê queria um contrato de 1 ano, o Vasco ofereceu um contrato de 4 meses até o término do campeonato estadual, e o Alex Teixeira até agora não deu retorno ao Paulo Brax sobre a proposta do contrato de 1 ano. Sobre a situação de reforços, que é o que vocês querem saber. Ontem a gente tomou um baque muito grande,
diretamente lá de Doha, o Jorge Salgado veio a público para poder dizer que o Vasco não vai ter um orçamento nem próximo de 400 milhões, muito se especulava aí em 600 milhões, e é o seguinte, o Vasco está aí no mercado e segunda-feira vai ter anúncios aí com certeza. Bom, não é aquele anúncio de bonitões igual a gente imaginava, mas mesmo assim o Vasco sonha com alguns reforços. Vamos falar aqui para vocês aqui as situações que estão próximas de acontecer. Situação do Júnior Urso muito bem encaminhada, vai se apresentar aí no Vasco da Gama nessa semana. Além do Júnior Urso, a gente vai ter aí a chegada do Mateuzinho, lateral direito aí do Sampaio Corrêa. O Vasco está apostando nesse jogador, além do próprio Gustavo, que está lá no mundo árabe, que foi jogador do Sport Clube Recife, certo? O Vasco tem outras negociações muito próximas de acontecer, certo? Vai ser um pacotão aí de reforços, como o caso do jogador Patrick de Luca, tudo acertado aí com o Vasco da Gama. O anúncio também vai acontecer nessa segunda-feira aí. O jogador já se desligou lá do Bahia, lá, e chega ao Vasco da Gama. O Vasco fez uma oferta que agradou aí o Talleres da Argentina, o pessoal lá da Argentina precisando de muito dinheiro, economia está danificada lá na Argentina, e a proposta do Vasco, informação que veio hoje na parte da manhã pelo Jorge Nicola, agradou muito, tá? 2 milhões de euros. Outro jogador, Diego Valois, né, chegando aí no Vasco da Gama. Bom, situação que deu uma evoluída muito boa foi a situação do jogador Bissoli também. Bissoli chega aí no Vasco da Gama para poder compor o ataque vascaíno. Um jogador muito promissor, né? O Vasco aposta nesse jovem talento aí, que vai vir para ser reserva do Pedro Raul. E por falar de Pedro Raul, é o seguinte, está tudo sacramentado, vai ser a contratação de peso aí do Vasco da Gama para este ano de 2023. Um investimento muito grande que o Vasco está fazendo aí junto ao Caxias Reysol. As bases salariais já foram acordadas, tempo de contrato também. A proposta foi aceita e o Vasco está aguardando aí as documentações do Caxias para poder anunciar o atleta, tá? Outros jogadores aí, essas são as situações que estão próximas de acontecer. O Vasco aí gostou da situação do meia Matheus, do meia Vina, certo? Do Ceará. Jogador que foi oferecido aí ao Vasco da Gama, um nome que agradou aí ao Barbieri. A gente deve ter essa semana aí novidades sobre essa negociação, tá? Sobre a situação de Cuejá, um nome que agrada muito ao Abel Braga e também quem gosta dele, trabalhou com ele no Flamengo, Maurício Barbieri. Cada dia mais ganhando força aí de Cuejá no Vasco da Gama, né? Ele que seria aí a preferência para poder substituir o Andrei. A gente passa para vocês também que o Vasco está em tratativas aí com o Corinthians, tá? Há a possibilidade do Zenit devolver o goleiro Ivan agora em janeiro, e o Vasco tem tratativas aí com o Corinthians para que este goleiro chegue aí em São Januário. O Vasco negocia também com o Kelvin, né? Uma negociação aí que exige paciência, os valores são altos aí para ser o lateral direito da Colina, e a gente recebeu aí 3 informações hoje aí sobre jogadores. Eu falei aqui sobre a situação ontem do Eduardo Sacha, tá? Sacha, que está lá no Galo, está sem espaço, tá? E o Vasco fez uma consulta também pelo jogador Vargas. Não estou dizendo aqui que o Vargas vai ser anunciado na segunda-feira, mas o Vasco fez uma consulta. O Galo está com um contingente muito grande
de atacantes, tá? E o Vargas pode pintar aí em São Januário. Bom, assim como o jogador Patrick, o Vasco procurou o São Paulo, o Patrick, a tendência era que ele permanecesse lá no São Paulo, mas tem um atrito muito grande entre o Rogério Ceni e o Patrick. Então, assim, o Vasco com muitas negociações engatilhadas, certo? Outras negociações aí, o Vasco próximo de acertar e o Vasco sonhando com nomes aí de peso. Muito longe daquilo que a gente achava que ia acontecer e que Josh Wand prometeu para a gente. Mas, conforme a gente tomou conhecimento ontem, o orçamento não vai chegar nem perto dos 600 milhões que foram divulgados aí pelos principais canais de YouTube. Certo, pessoal? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!